O que eu venho falar com você é sobre os médiuns, né? Tem muitas pessoas, mediante tudo isso, né? E eu vou colocando aqui, agora eu vou falar sobre isso. Mediante tudo isso, tem alguns médiuns, por exemplo, que reclamam muito, pessoas que frequentaram o espiritismo, pessoas que frequentaram o espiritismo e deixaram de frequentar o espiritismo porque depois de muitos anos elas se davam conta que só negatividade se aproximavam delas. Elas se deram conta que só coisas ruins ficavam em cima delas. Que quando elas iam se conectar, elas com o tempo foram vendo que era só negatividade. E hoje elas pregam isso, inclusive na internet, falando que o espiritismo não serve, não é legal, porque não é de Deus, são demônios, né? Os demônios que se refastelam ali, né, para trazer a negatividade. Dizem que é bonzinho, mas na verdade não são, né? Pois eu falo para vocês, médio que é médio potente mesmo, médio que sabe decifrar, decifrar energia, sabe discernir uma energia de outra, ela sabe. Não adianta, gente, é como Jesus falava. Quantos apareceram para Jesus tentando a Jesus, né? Fingindo que era uma coisa boa, mas Jesus logo captava e dizia, não, não é, né? Então se mostra porque não é de Deus, né? Então, Jesus Cristo sabia captar isso daí, né? E todo aquele que caminha com Deus verdadeiramente, todos aqueles que caminham na luz, que caminham fazendo o seu melhor, que caminham tendo uma conduta com Deus, tá? Não estou dizendo que você vai ser perfeito de tudo, mas que a sua porcentagem ela é mais de coisa boa do que coisa má, você já está no lucro, você já está no patamar indo adiante. E se sua preocupação é sempre tentar acertar do que errar, mesmo quando você erra, você sente aquela culpa que você, meu Deus, menino, não quero errar isso, eu quero seguir adiante, você não volta a fazer. É o que eu digo, é uma doutrinação. Quando você faz essa doutrinação, né? Você vê que o seu espírito ele vai além. Ele não é uma coisa que depende de outras pessoas, não é uma coisa que depende de uma palestra, não é uma coisa que depende de um livro, tá? Não é uma coisa que depende de um macete ou uma receitinha que eu vou passar para vocês e é assim que acontece, né? A única coisa que eu posso falar para você quando a gente vê um médium verdadeiro, um médium que realmente capta energias positivas, é que esse médium ele sempre sabe. E eu vou dizer uma coisa para você, o médium ele nunca é sensacionalista, né? Quando eu digo sensacionalista é o quê? Ele faz um holofote em cima dele, ele busca tudo isso pra cima dele, ele quer que as pessoas venham até ele se sente assim, né? Infelizmente, em muitas casas espíritas, existe esse tipo de médium, onde o médium começa a ter várias questões, ele começa, às vezes, a psicografar, ele começa a sentir, a ver, a ouvir, a ter uma conexão com a espiritualidade e começa a se sentir melhor que os outros. Tanto é verdade, é tão prática isso, né? E até que próprios muitos espíritas dizem, realmente, isso acontece, né? E eu digo para vocês, o médium que tem esse tipo de posicionamento e você não conhece, porque muitas vezes você vai só visitar o centro espírita, você não conduz, não fica frequentando e quando você chega lá você tem uma empatia, você tem uma antipatia. Você acaba tendo essa antipatia, porque você chega lá, a pessoa pensa que sabe de tudo, sabe de não sei o que, ela conduz, ela faz isso aqui, ela tem uma soberba, ela se acha, né? Porque tem um contato com o sobrenatural. Porque tem um contato com o sobrenatural, porque tem um contato com coisas que não são do dia a dia das pessoas. Então as pessoas olham para aquilo ali e começam, né? Tem aquela visão de que, nossa, aquela pessoa tem um contato com Deus, aquela pessoa tem um contato com luz, aquela pessoa tá, né? E a pessoa começa a se achar que ela está realmente em um nível, né? Porque ela fala com Deus, então ela está no nível superior às outras pessoas. Isso acaba acontecendo, tá, gente? Então é muito natural você ir em uma casa espírita e ver um médium com esse porte, com esse sentimento, essa coisa meio soberba, arrogante, né? Por mais que ele tente disfarçar, tem. Você olha e você vê. Tanto é que vários amigos, várias pessoas que eu conheço que... Carol, eu só fui uma vez, mas quando cheguei lá todo mundo se achava que sabia tudo, era uma coisa terrível. É verdade, porque isso acontece mesmo, tá? E o que acontece? Geralmente, quando acontece isso, a negatividade se aproveita, porque a negatividade quer mesmo. Aí o que acontece? A negatividade vai para perto, a negatividade faz esse médium fazer e acontecer milhares de coisas, entendeu? E ele acaba se sentindo cada dia mais poderoso e a negatividade só amando aquilo tudo, né? Só que o médium acaba achando que está totalmente ligado à luz, né? Totalmente ligado à positividade, não presta atenção, né, no tipo de energia e no tipo de conexão, né, e acaba sendo enganado pela própria negatividade, que por mais que você esteja ajudando ela, por mais que você esteja fazendo coisas que a própria negatividade queira fazer, ela vai te sugar, porque você é um escravo delas, né? Acaba que você está conectado a elas, né? Então elas não querem saber, elas vão te sugar, elas vão ficar perto de você, você vai se sentir exaurido, você vai ter só sonhos terríveis, um monte de coisa horrível vai acontecer e você vai dizer, mas como assim?
Sabe? Eu só estou trabalhando para Deus, para a luz, mas, entendeu? Dependendo do que você está se ligando, dependendo do seu comportamento, dependendo da sua energia, você está conectando com isso. Por isso que eu digo, médium, para você trabalhar como médium, ir para centro espírita, fazer tudo que as pessoas dizem que você tem que fazer, porque muitas vezes você vai no centro espírita e as pessoas dizem, você é médium, então você deve trabalhar com isso. Nem todo médium deve trabalhar com isso, tá, gente? Não é porque a pessoa é médica que ela tem que trabalhar com isso. Às vezes ela simplesmente tem que organizar todas as coisas, encaixar tudo, as coisas que estão meio desreguladas e seguir a sua estrada, né? Não é todo médium que é médium, todo médium que já está aflorado que tem que trabalhar em centro espírita. Não é isso, tá? E por isso, muitas vezes, as pessoas não entendem que isso daí é vocação. Isso daí é uma questão de que fala dentro do coração da pessoa, né? Mas muitas vezes os médiuns vão, eu vou por aqui, me disseram que eu sou isso. A pessoa às vezes até gosta, aí vai tendo aquela conexão, vai se aprofundando, no sentido de que vai começando a se achar demais, você entendeu? E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque mexer com o sobrenatural é uma coisa muito grave, você entendeu? É muito profundo, é muito forte. Você tem que ter cuidado com o que você faz, né? Principalmente se você está trabalhando, tentando tirar pessoas de algum lugar, fazer isso, fazer aquilo, mexendo em energia, né? Tentando tirar as pessoas negativas de perto dela, fazendo isso, né? As pessoas negativas têm que entender o seguinte, gente negativa, espíritos negativos não querem ir embora, né? Então você começa a entender isso, você começa a mexer nessa cadeia toda, você tem que ter muita estrutura, porque se você não tiver estrutura, você cai, né? Porque a negatividade não vai ficar parada vendo você tirar eles de perto das pessoas, né? E ficar de boa, tranquilamente, não é isso que eles vão fazer, né, gente? Eles não querem isso, eles necessitam desse sugamento energético para se manterem daqui, próximo aos seres vivos, na Terra, né? Eles precisam de sugar energia para se manter energeticamente pulsante, né? Então, você vai para um lugar onde o médium está querendo tirar a negatividade da pessoa. Aí o médium vai ser atacado o tempo inteiro. Por isso que para você ser médium, você tem que ter, primeiro, você tem que ter vocação, você tem que ter uma conduta espiritual, né? Para você ser médium, você tem que ter uma conduta. Você tem que ser o seu melhor se você quiser trabalhar com isso. Porque médium por médium, todo mundo pode ser médium, né, gente? Todo mundo é médium. Só é que uns são mais aflorados, outros são mais fechados. Um tá aflorado, outro não tá? Pessoas estão distantes, são próximas. Então, são vários mecanismos, várias situações e vários, como é que eu posso dizer? Várias camadas, tá? Vários andares, vamos dizer assim, né? Várias situações, né? Vários tipos de níveis. Então, você tem que ver que a situação você pode ser um médium que tem, né, essas conexões espirituais e médium que não tá ali adormecido, tal, não acontece nada, tá de boa, tá na sua, né? Embora você esteja sendo negativamente, às vezes você está sendo sugado, tudo. Por isso que todo mundo às vezes é sugado, essas coisas acontecem. Porque, na final, todo mundo é médium, entendeu, gente? Na verdade é essa. Mas os médios que trabalham, os médios que têm aflorados, que estão em conexão espiritual, elas têm que tomar um cuidado, entendeu? Por quê? Porque quando você está trabalhando com isso, você está mexendo com energias. Não é que você está fazendo lá energia disso, energia daquilo. Não, gente, entenda o seguinte. O kardecismo é diferente. O kardecismo, ele não trabalha dessa forma, ele trabalha mais falando mesmo com a espiritualidade, falando com os seres que estão ali para aqueles caminhos, vão para a luz, é mais essa questão, né? Apesar de que existem também outros setores que também trabalham a energia da pessoa. Então, é isso, mas é diferente de outras práticas espirituais, tá? O kardecismo, ele é mais assim. Só que mesmo assim, mesmo nesse caminho do kardecismo, as pessoas têm que ter uma conduta. Mesmo no caminho do kardecismo, as pessoas têm que ter uma conduta, entendeu? Para você trabalhar com isso diariamente na sua vida, tratando as pessoas, né, e mexendo o tempo inteiro com esse sobrenatural, porque você está mexendo, querendo você afastar a negatividade das pessoas, você está mexendo na energia, né? Está mexendo em outros patamares que às vezes você tem que ter muito cuidado onde você vai se meter. Claro que você tem Deus acima de tudo, você vai lá, você faz a sua parte, você vai estar protegido pela luz divina. Porém, para você estar protegido pela luz divina, você tem que estar com Deus. Você tem que ter conduta, porque senão, se você não tiver uma conduta com Deus, se você não tiver uma conduta de luz, se você não tiver uma conduta com Deus, se você não tiver uma conduta de luz, não adianta, você cai, tá? Por isso eu vi alguns vídeos de algumas pessoas que falam isso, que não, eu saí do espiritismo porque quando eu vi era tudo demônio. Não, será que a sua conduta era boa? Não é porque você ajudava as pessoas que a sua conduta tinha que ver isso, né? Não é pelo fato de você ajudar as pessoas que isso daí já estava de bom tamanho. Eu estou ajudando as pessoas, então naturalmente já estou protegido, já estou ótimo e posso seguir minha vida como eu quiser, pensando no que eu quiser, fazendo o que eu quiser, e não é bem assim, né? Quando você trabalha com essa coisa de oculto espiritual, você tem que tomar cuidado na sua vida, você tem que ter uma conduta reta, você tem que fazer o seu melhor, você tem que, né, o seu pensamento, o tipo de soberba, se não está sendo soberbo, se está se achando, não está se achando, né? O tipo de ligação que você tem, porque às vezes você tem uma mente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.
Tem uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, tá? Mas eu vi o vídeo de uma pessoa, eu nunca falo, né? Os vídeos que eu assisto, eu nunca falo, né? Eu nunca falo porque eu não estou aqui para condenar e nem julgar ninguém, tá? Eu só quero falar uma coisa pra você em relação a isso pra você entender. É algo que aconteceu com uma pessoa, ela fez um vídeo falando sobre a experiência dela e eu, observando tudo que a pessoa estava falando, eu estava vendo isso. A pessoa, ela faz vídeos, ela faz um tipo de vídeo e o tipo de vídeo que ela faz, sempre ela tá explicando às pessoas como manipular várias coisas. Não é manipular, mas como manipular ao seu redor, as pessoas, como fazer com que as pessoas façam isso pra você, como fazer com que as pessoas façam aquilo pra você, como conquistar a mulher, como fazer com que a mulher goste de você, como fazer... Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu tô falando aspectos pra você entender o que eu tô querendo dizer. A pessoa faz um monte de vídeo falando sobre esse tipo de assunto, e sobre ensinando as pessoas a manipular ao seu redor, a manipular os outros. Ah, mas é para o bem, não interessa. Manipulação, você não pode trabalhar com manipulação, gente. Manipulação é maligna. Você não pode manipular ao seu redor, né? A manipulação, ela é uma arma maligna. Ah, mas é para o bem. Ah, mas é que nem PNL. Tem gente que fala da PNL. PNL é manipulação maligna, entenda isso. Ah, mas é para o bem, é para não sei o quê, podem dizer o que for, mas eu digo para vocês, é maligno, você está manipulando a mente das pessoas para às vezes elas quererem coisas que elas não precisam, elas acabam se endividando, elas acabam vivendo elas acabam fazendo coisas que elas não querem fazer, mas porque dono de empresas ou dono de algum tipo de coisa quer que essas pessoas sejam manipuladas para que elas consumam aquele determinado produto, né? Quando você dá uma deixa para umas pessoas, olha gente, estou usando isso aqui, realmente é uma coisa legal, gostei, pá, para você sendo sincera, isso sim, não tem problema nenhum, isso aí é verdadeiro, né? Agora, trabalhando no mental das pessoas, para que elas queiram coisas, para induzir o mental delas, para elas queiram coisas que elas não vão saber que você está manipulando, mas por trás você tá manobrando tudo, isso é manipulação. E toda manipulação ela é maligna, tá? As manipulações, elas são artifícios das trevas. Então, quando você manipula a mente dos... Não interessa se é para comprar um produto, não interessa, tá? Manipulação, ela é maligna. Então, o que eu digo para vocês, eu até diria para as pessoas que trabalham com essa coisa de empresas e tudo mais, eu diria, faça o seu produto o melhor que você puder fazer, contrate as pessoas para que, se realmente as pessoas gostarem, elas falem, né, do produto, elas mostrem que realmente é bacana, mas nunca trabalhem com manipulação, porque manipulação é trabalho das trevas, tá? Elas vão fazer você consumir coisas que você não quer consumir, elas vão te induzir a fazer coisas que você não quer induzir, ainda digo para as pessoas, você que está sendo chamado para trabalhar com manipulação, cuidado, porque você está dando um passo em direção das trevas, está abrindo um portal das trevas perto de você. Então, é isso que acontece. Essa pessoa que falou exatamente do espiritismo, e ela está dizendo que na época dela, que ela ficou não sei quanto tempo no espiritismo, depois ela saiu, porque ela era sugada, ela não aguentava, às vezes ela estava sendo sugada, ela tinha umas coisas, sabe, uns sonhos ruins, depois ela começou a ver muita coisa de trevas, começou a ver um monte de coisa, nanã, e depois ela tá fazendo esse canal e falando sobre isso, sobre manipulação. Como você fazer isso com não sei o quê, como fazer as pessoas fazerem isso, como fazer aquilo, não sei o quê. Falando de manipulação, entendeu? E depois ela dá esse depoimento dizendo que quando ela trabalhava no centro espírita, ela só esse tipo de coisa ficava perto dela. Então, ela começou a dizer que isso era tudo demônio, né? Só que não é assim que funciona, gente. Você entende o porquê que essa pessoa estava sendo conduzida pelas trevas? Você entende o porquê que essa pessoa estava sendo conduzida pelas trevas? Você entende? Por quê? Porque no mental dela, ela naturalmente você pode ter certeza. Quando eu olho para essa pessoa que faz esse tipo de vídeo, eu não vou falar quem é, tá? Mas eu vejo isso claramente, sabe? Que em outro tempo, em uma outra vida, a pessoa era manipulador, manipulava tudo ao seu redor, né? Então trabalhava com trevas, entendeu? Trabalhava fazendo coisas que não eram legais. Agora a pessoa nasce, ela vem tentar buscar Deus. Então que maravilha! Se você busca Deus, você já está num patamar maravilhoso, né? Só que não é só buscar Deus. Você tem que ver o que você está fazendo, principalmente se você vai trabalhar em centro espírita, né? Você vai trabalhar conduzindo, vendo as pessoas que estão adoecidas, né? As pessoas estão doentes, né? Elas vão procurar porque elas estão passando por alguma enfermidade. Claro, tem umas que vão procurar só por conhecimento e tem outras que vão, mas a grande maioria que vai é porque está passando por alguma coisa. A maioria que vai porque está passando por alguma coisa, porque tem algo acontecendo perto dela que ela não sabe explicar, às vezes ela está sendo sugada e muitas coisas estão acontecendo com ela, então ela vai buscar
buscar como uma solução de um remédio para ver se aquilo ali modifica, né? Então, a maioria dos centros espíritas, ela tem essa função também de ajudar as pessoas, no sentido de tratamento, ela vem ajudar as pessoas a afastar a negatividade para que as pessoas conduzam sua vida no melhor e trazer uma doutrinação mental para que você esteja sempre na luz, né? Então, o kardecismo é ruim? Não, o kardecismo não é ruim, né? Quando eu digo que eu não me adaptei lá, é porque eu tenho um outro caminho, que depois eu vou conduzindo a vocês, falando para vocês o que é, que nem todo mundo está no mesmo caminho, por isso que eu falo para vocês. Mas não vou dizer que é ruim, só que eu digo o seguinte, é uma vertente que trabalha com o oculto, trabalha com as coisas que estão no extrafísico. E se você não tiver uma conduta e trabalhar com o extrafísico, você não tiver uma conduta firme, um mental totalmente alinhado, uma coisa, você cai, você fica dominado pelas trevas, você vai ser sugado, um monte de coisa vai acontecer com você, entendeu? Então, o que eu estou falando em relação a essa pessoa, para vocês entenderem o que é só um exemplo que eu estou dando para você. Então, naturalmente, não precisa nem que eu falar, não precisa nem ser médium para poder dizer uma coisa dessa, né? A pessoa trabalha fazendo isso, trabalha ensinando as pessoas como manipular os outros e depois dá um depoimento que saiu do espiritismo, porque só trevas ficava perto dela, não entendia por quê, então ela acaba achando que no espiritismo só tem trevas, entendeu? Quem trabalha lá não é Deus, é os demônios. Então a pessoa acaba dizendo isso, que quem trabalha lá é Deus, quem não é Deus são os demônios, porque ela tendo esse tipo de mental, né, trabalhando lá, ela estava sendo sugada. Claro, as trevas estavam tendo identificação, você entendeu? É o que eu digo, só fica perto da pessoa aqueles que têm identificação, tá? Dependendo do que você esteja fazendo na sua vida, vai ficar o tipo de energia que está compatível com a sua energia, eu já falei aqui. Por isso que eu digo, seja luz, seja paz, seja tranquilidade, tente fazer o seu melhor, tente vibrar positividade, tente vibrar a luz divina de Deus. Porque se você não for assim e você trabalhar com o centro espírita, você frequentar qualquer lugar, você vai abrir um portal negativo para estar perto de você. Tenha certeza disso, né? E a negatividade, ela não tem essa de, mas eu vou poupar ele porque ele está trabalhando para mim. Não tem essa não, você entendeu? É suga, tudo. Por quê? Porque é trevas, gente, não é luz, você entendeu? Então você sabe como é que funciona essa situação, né? Então eu queria falar isso para vocês, tá? A respeito de por que muitos médiuns do espiritismo kardecista, tá? Eu vou falar somente do kardecista porque é esse que muitas pessoas falam, é esse que eu já fui visitar e já li sobre e já tenho contatos espirituais a respeito disso, você entendeu? Então eu só posso falar daquilo que eu conheço, daquilo que está próximo a mim. E tem outros tipos de práticas religiosas. Tem outros tipos de práticas espirituais que eu nunca nem cheguei perto porque eu já sei que não é legal. Então eu nunca nem fui lá, né? Já não é o que eu quero para minha vida, já não é o que eu acho que tem que ser, né? Então você já nem vai nesse caminho. Aquele caminho que você já acha que não tem a ver com você, você já nem caminha por ele, não é isso? Então já é. Então eu já não gostava disso, tanto é que eu falava para minha mãe. Eu acho que a gente está vivendo a vida terrena, é isso que eu falava para minha mãe na minha época, tá? Então, para fechar só esse vídeo em respeito aos médiuns, é o seguinte, você está conhecendo, você tem uma ligação espiritual, você está sendo espírita kardecista, ou você está trabalhando como médium, está fazendo tudo isso, procure sempre estar alinhado na sua vida, porque se você não estiver alinhado, não fique contando sempre que a espiritualidade vai te proteger de qualquer coisa, mesmo que você faça alguma coisa, mesmo que você esteja deixando de desejar em alguns pontos, a espiritualidade vai te proteger de tudo completamente, não é assim, você entendeu? Você precisa fazer sua parte para que a sua proteção seja realmente eficaz. Né? Senão você vai ser conduzido pelas trevas e é isso que acontece, tá? Por isso que você trabalhar com espiritualidade é assim. Agora vamos continuar no outro vídeo.